Boa noite, a graça e a paz do Senhor, amém? Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Minha voz não é muito bonita, parecendo que eu estou falando dentro de um balde, pelo menos aqui. Só Jesus, hein? Dê-nos graça, vamos lá. Deus é bom, glória a Deus. Hoje é dia de celebração, é muito bom estar nos cultos da igreja. Bom. Aleluia. Melhorou um pouquinho, glória a Deus. Fiquei com a voz melhor, povo? Um pouquinho, né? Dia de celebração, gostaria de refletir com os irmãos a respeito de algo que geralmente cuidamos muito pouco, ou pelo menos não cuidamos do jeito que deveríamos. O tempo todo assim nós vivemos num mundo do qual somos estimulados ao cuidado do corpo. O tempo todo nós recebemos esses estímulos do cuidado do corpo, é ou não é? São os alimentos, aqueles alimentos, que fugiu o nome, aqueles alimentos, aqueles alimentos saudáveis e tal, que faz a gente cuidar do corpo, o corpo não incha e tudo mais, aqueles sucos que faz desintoxicar o organismo, melhora um monte de coisa, flora intestinal, dá uma nova cor para a pele, não é isso? O cabelo tem um aspecto novo, as unhas deixam amarelão, ficam as unhas com brilho, bonita. O tempo todo somos estimulados a cuidar da nossa mente, seja com leituras saudáveis, seja com hábitos saudáveis, seja com novos cursos, novas metas, novos desafios. O tempo todo tem pessoas nas redes sociais nos desafiando a novas coisas, seja até a criação de um novo blog. O tempo todo a nossa mente é desafiada, o tempo todo o nosso corpo ele é estimulado a ser cuidado e tudo mais. Sempre tem uma nova forma de fazer as coisas, uma nova forma de educar filhos, e por aí vai. Ok, correto isso. Eu não falo assim com um tom de desprezo sobre essas coisas, nem com zombaria, até porque muito disso é verdade mesmo, cientificamente comprovado. O que eu quero dizer é que a gente muda os nossos hábitos, nós mudamos os nossos comportamentos, nós investimos em nossa aparência, damos um upgrade assim na nossa vida tecnológica, e até na nossa vida social virtual, a gente começa a ficar mais ativo ali, a gente chega ao ponto de trocar de amizade, trocamos de amizade, mas, contudo, entretanto, todavia, esquecemos muitas vezes de avaliarmos o nosso coração. A gente cuida de tudo que é externo, mas às vezes esquecemos de avaliar o nosso coração. E então surgem umas perguntas: para onde o nosso coração está caminhando? Para onde ele está nos levando? Como é que o nosso coração tem sido moldado? Como ele está sendo moldado? E de repente, então, sem perceber, nós somos ensinados a amar deuses rivais em lugar do verdadeiro Deus, para o qual nós fomos criados. Tem um autor muito bom, chama James Smith, e tem um livro que chama Você é Aquilo que Ama. Ele deixa uma pergunta de reflexão para nós nesse livro, e é mais ou menos assim: será que amamos o que pensamos amar? Será, irmãos, que amamos o que pensamos amar? Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Jeremias, profeta Jeremias, Velho Testamento, capítulo 17, versos 9 e 10, é um texto muito conhecido.
Jeremias 17, verso 9 e 10, a palavra do Senhor diz assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto ele é mau? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com suas ações. Aleluia. Jeremias foi um dos maiores profetas de Judá. Ele foi chamado a alertar o povo sobre o exílio babilônico, que viria como um castigo de Deus. O Senhor, ele chamou Jeremias e colocou as suas palavras ali na boca de Jeremias, na boca desse homem, para ele pregar arrependimento para o povo, e isso como oportunidade última. O Senhor, ele chega ao ponto de dizer, nos versos anteriores, que o coração do povo de Judá é tão duro, mas é tão duro, irmãos, que os pecados eles foram gravados com ponteira de ferro, com pedra, com diamante, de tão duro que era esse coração. E então o Senhor praticamente, nos versos anteriores, ele ali declara para esse povo, através da vida de Jeremias, o Salmo 1. Quem lembra do Salmo 1? Amém, isso aí. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e tal, e tal, e tal, né? Ele chega uma hora no Salmo 1 que ele fala assim, ó, o ímpio não é assim não. Agora, os bem-aventurados, os que são do Senhor, eles são como árvores plantadas junto a ribeiro de água, dá o seu fruto na estação certa. O Senhor, ele faz essa declaração aqui nesse capítulo de Jeremias, e então ele chega até o verso 9, que é onde nós estamos. Ele faz essa declaração que mexe com todos os que leem. Essa declaração de que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, é a declaração que todos os que ouvem e escutam essa mensagem deve ser mexida. Essa mensagem mexe com todo mundo, irmãos. Ninguém passa despercebido aqui, nem mais o santão dos santões de crente, porque tem uns crentes santão, santarrão, santão que só. Nem ele passa desapercebido aqui, até ele cai nessa malha fina, porque quem está dizendo isso é o Senhor. Ele é que está dizendo que enganoso é o coração do homem, é ele que está dando esse alerta para nós, é ele que está falando que o coração do homem, ele é corrupto. A verdade, irmãos, é que o tempo todo a gente precisa tomar decisão, é ou não é? E tomar decisão não é um trem fácil. Não é, pelo menos para mim, não é um trem fácil. Mas, graças a Deus, Deus me deu uma pessoa que é mais difícil ainda para ela tomar decisão, que é a Camila. A Camila tem dificuldade de tomar decisão com tudo, gente. Até assim, se eu for na feira escolher um pastel, misericórdia, senta e espera que ela vá, e muda de ideia, e escolhe, e desescolhe, escolhe de novo, e desescolhe, até a pessoa se irritar, e ela fala, eu acho que eu quero aquela primeira opção que eu falei. Mas decisões são difíceis de tomar, até o fato de tomar uma decisão já é uma decisão, e esse é um trem difícil, pelo menos para mim é muito. Jovens sofrem com essa coisa de tomar decisão. O jovem, ele sofre, qual curso vou fazer? Qual é o meu chamado? Para descobrir chamado de jovem é um trem que peleja. Qual é o meu chamado, que eu vou fazer? Eu vou para as missões, não sei o que e tal, e quer pelejar, e quer descobrir qual é o meu chamado. Mas se o meu chamado é esse, qual vai ser meu emprego? Como que eu vou viver? Vai dar dinheiro? Não vai? É uma decisão terrível, uma sofrência mesmo para tomar essa decisão. Com quem que eu vou me relacionar? Será que vai dar certo? É para casar, não é? Enfim, o ser humano está diante de tomadas de decisões o tempo todo. Desde a roupa que vai vestir, até o trajeto que vai escolher, e a tecnologia dessas opções para nós, né? Se é com pedágio, se é sem pedágio, se é com trânsito, se é sem trânsito, se é pela rodovia, se é por dentro. A gente tem que ficar tomando decisões, a gente fica pensando o que é que eu vou falar na reunião de hoje, como é que eu vou agradar, se é que eu vou falar, se é que eu vou para a reunião, eu tenho um encontro, como é que eu me comporto,
Gente, o tempo todo a gente está tomando decisão. Só que muitas dessas decisões, elas são pautadas no nosso coração. Muitas dessas decisões são construídas no nosso coração. E aí o nosso coração, ele fica se achando. O nosso coração, então, ele se torna o árbitro das nossas escolhas. O nosso coração, ele se torna o árbitro até das escolhas dos outros, porque os outros, quando vêm pedir opinião para nós, ou dar conselho, receber conselho, aí a gente acaba aconselhando a partir do nosso coração. O nosso coração, ele fica cheio, grandão, inflado, e ele fica ali se achando, e a gente então começa a dar decisões, conselhos a partir do nosso coração, e sempre nos esquecemos que o tal coração é enganoso. E o pior de tudo, ele é desesperadamente corrupto. Como isso? Essa palavra aqui, que ele é desesperadamente corrupto, na minha versão ela está que ele é extremamente perverso. No hebraico, no original, é uma palavra que ela quer dizer assim, mais ou menos assim, o coração, ele não admite cura. Ele não admite cura. A ciência nem a medicina são capazes de curar esse coração. Você está entendendo? O bichão aqui dentro é incurável, viu? É comum ouvirmos assim, ó, mais ou menos assim: mas eu só faço o que o meu coração manda. É ou não é? Ou, diante de uma decisão, nos vem assim, nos ouvidos da alma: siga seu coração. É ou não é, gente? Vocês estão aí? Amém, graças a Deus, né? Falamos isso o tempo todo, mas tem uma coisa, que a gente não venha se esquecer de avaliar que ele é enganoso, mais do que todas as coisas, que de fato ele é mau. E quem é que o conhece? Quem é que sabe que de fato esse coração é mau? Que ele é extremamente perverso. Eu trouxe hoje 2 imagens, e eu gostaria de projetar para os irmãos aqui. Eu vou projetar a imagem, depois eu falo dela. Essa é a primeira imagem. O pessoal do YouTube também está vendo essa mesma imagem? Tá? Amém. Terrível, né, irmãos? Meio assustadora, não é não? Essa imagem eu peguei de um artista cubano, viu? Chama a pronúncia, né? Angel Boligan. E ele é um cartunista, assim, eu nem recomendo assim, ficar vendo muita coisa, porque as imagens as obras de arte dele, sempre é nesse viés social, filosófico, político, trazendo um pouco da cultura da onde nasceu e tal. Então, enfim, irmãos, tem umas que são bem sombrias, assim, desce azedo na garganta da gente, quando a gente olha esse negócio, desce azedo. Aqui o homem, ele tenta como um ferreiro, não é isso? Forjar o coração, dar forma na tentativa de dominar, na tentativa de dominá-lo, na tentativa de que ele será o árbitro de suas escolhas, e o que está na mão dele é um cérebro. Então, sabe que é o cérebro tentando forjar o coração como um ferreiro. Pode passar, e quando ele não consegue forjar, então, o coração, geralmente o homem faz isso aí, ó. Pega o coração e tenta guardá-lo, tenta escondê-lo em alguma parte da razão, que aquela caixa ali também é uma representação de um cérebro. Então ele tenta ali guardar, esconder em alguma parte da razão, mas ele se frustra também, porque ele não consegue, porque não há cura para isso que o homem deseja.
Não há cura, a não ser se ele possuir um novo coração, a não ser que ele possua um novo coração em Cristo Jesus. Senão, esse coração ele não admite cura. Então, se a gente tenta forjar o nosso coração com a nossa razão, a gente não vai conseguir, vai ser uma luta terrível. E quando a gente descobrir que não consegue, a gente tenta guardar ele. Exemplo. Tem gente que fala assim, ó, aquela pessoa não presta. Eu sei disso. Mas fazer o que é que meu coração é dela? Quem nunca ouviu isso? Pronto. Está aí mais uma relação que tem grandes chances de dar errado. Até porque, irmãos, a gente não consegue mudar o outro. Né? A gente não consegue. O outro sempre precisa ser transformado. Agora, se nós formos um instrumento dessa transformação, oh, glória a Deus. Quando eu penso nisso tudo, irmãos, eu lembro de Provérbios 4:23, que diz que acima de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando a gente olha para Provérbios, seguir o conselho de Provérbios é exercer cuidado, irmãos. É uma tarefa de cuidado, é uma tarefa de vigilância, é uma tarefa de estar atento o tempo todo. Jesus é o mestre que se preocupa tanto com o nosso intelecto, como nossas paixões, nossos anseios, nossos desejos. Ele não deposita apenas instruções, informações e ensinos somente no nosso intelecto, somente na nossa mente, mas ele, Jesus, ele atinge as camadas mais profundas do nosso coração com os seus ensinos. Ele é mestre, esse Jesus, a verdade é que ele é mestre em invadir as regiões mais aquecidas e apaixonadas do nosso coração. A verdade é que ele é mestre em invadir as regiões mais destruídas e afetadas do nosso coração. O autor de Hebreus relata que a palavra do Senhor é mais afiada que espada de dois gumes, penetrante ao ponto de separar a alma de espírito, penetrante ao ponto de separar juntas e medulas, e grave isso, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Neste momento que eu estou falando aqui para vocês, o Senhor, Ele é capaz de perceber os pensamentos e intenções de cada coração aqui. Cada coração aqui. Depois dessa mensagem, irmãos, a escolha é sua. Como que você vai continuar vivendo? Se é escondendo o seu coração, ou melhor, tentar esconder seu coração, ou se é tentar forjar ele como um ferreiro, para que ele se amolde a você. Desconfie do seu coração, irmãos. Esse é o título da mensagem de hoje. Desconfie do seu coração. A verdade é que com muita dor no meu coração, eu faço a pergunta: como está o presente estado da sua alma? O Senhor, Ele nos ensina o que é que deve ocupar nossa mente, o que é que deve ocupar o nosso coração. E Ele fala isso lá em Filipenses, Ele fala, é de boa fama? É verdadeiro, é correto? É puro, é amável? É digno de louvor? Se for, seja isso que ocupe o vosso pensar. Se for, seja isso que ocupe o seu coração. Desconfie de seu coração quando essas coisas não permeiam ele. Quando todas essas coisas de boa fama, verdadeiro, amável, digno de louvor, se isso não permeia a sua mente, se isso não permeia o seu coração, desconfie do seu coração. Certa vez, Jesus, quando foi perguntado, os discípulos estavam comendo, e os discípulos estavam com fome, parecia ali meio bicho, chegaram e começaram a comer, e aí os fariseus, o povo que estava do lado, falou assim, mas eles não lavam nem a mão para comer, eles vão contaminar, e Jesus foi perguntado, o que é que contamina o homem? Isso está lá em Mateus 15:19, e Jesus chega ao ponto de dizer, que o que contamina o homem, na verdade vem do coração.
O que contamina o homem vem do coração, e o que é isso? São os maus pensamentos, são os homicídios, são os adultérios, é a imoralidade sexual, é roubo, é mentira e uma porção de coisa. É isso que contamina o homem. Se eu pudesse dar um conselho para nós hoje, seria: fuja das paixões. Mas todas as vezes que a gente fala isso de púlpito, fuja das paixões, a gente sempre lembra dos jovens, que a gente acha que só os jovens são apaixonados. Só os jovens têm paixão no coração. As pessoas mais velhas não, já estabilizou na vida, não tem mais paixão. Mas eu digo para você, fuja das paixões, e todo ser humano tem paixão no seu coração. Paulo certa vez escreveu ao povo de Gálatas assim: os que são de Cristo crucificaram as suas paixões e desejos. Crucificaram. E é o que temos que fazer, irmãos: crucificar as nossas paixões e os nossos desejos. Sabe por quê? Porque eles são alojados no nosso coração. O que eu quero dizer para vocês é que pessoas morrem por causa de tais paixões. É só você ligar a TV no jornal lá e você vai ver. Mas ele matou ela. E quando perguntado por que ele matou? Porque eu era muito apaixonado. E ela disse que não ia ficar comigo, não. E aí não fica comigo, fica com ninguém. Eu não é, eu estou falando bobagem. Mas o sujeito morreu lá e foi constatado que foi veneno. Não vai ficar comigo, não fica com ninguém. Mas por que você fez isso? Porque eu amo, eu sou apaixonado por esse homem. Não fica comigo, não fica com ninguém. É mentira isso, gente? Fuja das paixões, crucifique suas paixões e seus desejos, seja ele de quaisquer natureza. Desconfie do seu coração, irmãos. Tem um pensador muito antigo, que é o Kierkegaard. Ele diz que é normal o coração humano criar a sua identidade em torno das coisas, em torno de algo que não seja Deus. É normal isso. Então o que nós fazemos quando nosso coração cria essa identidade em torno de algo que não é Deus? Criamos nossa própria forma, não é isso? De conduzir a vida. É ou não é? Quando o nosso coração se amolda à nossa identidade, à nossa própria forma, a gente conduz a nossa vida do jeito que a gente quer, seguindo o nosso coração. Mas eu só faço o que o meu coração manda. Infelizmente, irmãos, seguimos os instintos do nosso coração. Quem aqui já não fez um financiamento, sim, 70 e poucos parcelas de um carro, seguindo o coração? Se eu comprar, o banco aprovar, meu score está baixo, o trem está ruim, mas se o banco aprovar é porque Deus está no negócio, aí aprova, os boletos chegam e você não dá conta. E aí você, mas como Deus? Eu estou seguindo o meu coração. Eu consegui forjar ele. A gente está seguindo a paixão que habita no nosso coração. E como tem paixão? Seguimos então os decretos do coração ao invés de obedecer a Deus. E o resultado disso é desastroso, irmãos. Quando a gente segue o nosso coração e não obedece a Deus, o resultado é desastroso. E geralmente, para não dizer quase sempre, termina em amargura, termina em tristeza, termina em dor, em angústia, termina em remorso, termina em morte, termina em tragédia, porque seguimos o nosso coração, ao invés de seguir o Senhor em sua plenitude, em seus ensinos. Duas palavras que a gente leu aqui, no próprio texto, no verso 9, duas palavras e uma destruição fatal, ou que pode ser fatal. Quais são essas palavras?
engano e coração. Somou essas duas, deu ruim. Engano e coração são elementos que não se combinam. Não se combinam. Oh, Jesus. Hoje o pastor Edu disse que mudou o início aqui, a abertura do culto. Ele leu o Salmo 139, né? Ele leu, não, ele declarou o Salmo 139. É bênção. Você está ouvindo a voz de Deus, viu, irmão? Porque é isso que nós vamos ler agora, em nome de Jesus. Mas eu não vou ler tudo, não, só vou ler os 2 primeiros e os 2 últimos versos. Salmo 139, 1 e 2, e verso 23 e 24 diz assim: O Senhor, ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me assento e quando me levanto. Mesmo de longe, conhece os meus pensamentos. Examina, meu Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende, e conduz-me pelo caminho eterno. O Senhor sonda o nosso coração, irmãos. Que é a coisa mais maravilhosa e terrível ao mesmo tempo, o Senhor sonda o nosso coração. Todo mundo cai nessa malha fina. Portanto, não é a nossa imagem externa que precisa de maior cuidado, mas sim a nossa imagem interna que precisa de maior cuidado. Eu não estou dizendo para você ser um relaxo com a sua imagem externa, mas eu estou pedindo para você nesta noite que você tenha mais cuidado, com a sua imagem interna, com o teu homem interior, porque é esse que Deus sonda. Por isso que hoje o pastor Edu falou aqui umas 10 vezes, abre o seu coração, permita o agir de Deus, porque é isso, irmãos. Abre o seu coração, olhe para essa oração aqui do salmista, e assim como ele, reconheça a sua incapacidade de autoconhecimento. Quando essa palavra veio no meu coração, eu me senti um nada dentro de casa, porque eu vi que eu não tenho capacidade de autoconhecimento nenhuma. E a gente precisa olhar para o salmista aqui e fazer a mesma coisa, assim como ele fez. Se em mim, ou se em minha conduta algo te ofende, remove de mim, Senhor. Ou em outras palavras, se há algum caminho mau em mim, remove, me guie por um caminho eterno. E quais são, eu vou fazer outra pergunta, quais são os critérios com os quais Jesus julga a nossa vida? Bom, eu vou falar dos nossos critérios. Primeiro, nós com frequência julgamos a nossa vida, ou a vida alheia, a partir do quê? De valores externos, de valores contábeis, de valores visíveis. É ou não é? O tempo todo a gente fala assim, não, se as contas estão pagas, o dinheiro está na conta, tudo certo, viagem programada, é porque está bem, é sinal de saúde. É ou não é, gente? Não, mas a sua aparência externa está linda. Bom, deixa eu continuar aqui. Mas nós com frequência julgamos isso. O que é externo, visível e contábil. E então, a gente sempre, grave isso, sempre, a gente sempre se vê encantado por homens e mulheres que não encantam a Deus. Porque o árbitro dos nossas escolhas é o nosso coração. E a gente está o tempo todo encantado com pessoas que não encantam a Deus.
que a gente avalie o nosso coração, que a gente olhe para o nosso coração e avalie ele, assim como o salmista. E a avaliação do salmista foi pedir para o próprio Deus avaliar o seu coração. Temos que nos arrepender, irmãos. Caso contrário, a nossa tendência quase sempre, para não dizer sempre, será a construção de máscaras. Máscaras na tentativa de enganar as pessoas. Mas o grande problema é quando essas máscaras, ela engana nós mesmos. Porque a gente esquece de passar aqui por Jeremias 17, 9, 10, e lembrar que quem disse isso foi o próprio Senhor. Enganoso é o teu coração, extremamente perverso, ou desesperadamente corrupto, ou impossível de encontrar cura. E então a gente constrói essas máscaras. Mas, respondendo à pergunta que eu fiz, que quais são os critérios com os quais Jesus nos julga, ou julga a nossa vida, diferente de nós, o elemento principal com que o Senhor nos avalia, ele é bem menos visível, ele é bem menos contábil, ele é bem mais íntimo, irmãos. O elemento com o qual Jesus, ele julga a nossa vida, ele vai além das máscaras, do engano. Ele olha o coração, irmãos. Ele olha o coração. Sobe aqui, Ari, por favor, sobe, Marcelo. Vanza. Como é bom saber que o Senhor, Ele olha o coração, irmãos. E mesmo assim, olhando o meu e o seu coração, Ele continua nos amando. Ele continua a nos amar. Quando eu vejo todo esse cenário que nós estamos refletindo juntos aqui, tem mais uma pergunta no meu coração. E uma pergunta que foi o próprio Deus fez a mim. E enquanto preparava esse sermão, eu orei em cima dessa pergunta algumas vezes. A pergunta é esta, irmãos: como está a sua vida com Deus? Foi essa pergunta que o Senhor fez para mim: Paulo, como está a sua vida comigo? Como está a sua vida com Deus, irmãos? Eu chego à conclusão que, muitas vezes, temos a ilusão de que temos competência sem Deus. Tem um autor, o Tim Keller, no livro Ego Transformado, ele fala assim que, quando essas coisas acontecem, do nosso coração ficar inflado, seja pelos elogios, seja pelo nosso currículo, seja pela nossa competência, quando isso acontece, o nosso coração ele vai produzindo uma espécie de orgulho espiritual. E qual que é o problema disso? É que o ego do nosso coração, o ego do nosso eu, ele vive chamando a atenção para si. Vive chamando a atenção para si. E por que ele faz isso? Porque ele está alojado, ele vive alojado no nosso coração. O tempo todo, o ego do nosso eu, ele fica exigindo que a gente avalie nossa aparência. E como os outros estão nos tratando?
E dependendo da forma como os outros nos tratam, nós mudamos. Amizade, aparência, vestimenta. Corremos atrás de mais grana. Tudo externo, visível e contábil. Mas esquecemos de avaliar o nosso próprio coração. O tempo todo, irmãos, nós somos tentados a expor o nosso currículo ministerial. O tempo todo nós somos tentados a expor o nosso currículo espiritual. O tempo todo nós somos tentados a expor o nosso currículo moral, dentro de casa, perante a sociedade, diante dos apontamentos. E o pior, nós fazemos isso com a ideia ou com a intenção de que tudo isso venha agradar a Deus, como se Deus fosse se alegrar com isso. Ele sonda o nosso coração, irmãos, portanto desconfie dele, desconfie do seu coração. Vamos adorar, vamos adorar. Feche o seu olho aí, medite nessa canção. Permita que o Senhor encontre o teu coração. Permita que o Senhor encontre o teu coração. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, todo o mal, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, e lava-nos, purifica-nos. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Santo Espírito, te convidamos. Vem, trabalha em nós,
Santo Espírito, vem e troca o coração de pedra. Santo Espírito, coloca um de carne, Senhor. Vem, Ó, vem e cura-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Oh, vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Oh, vem, 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 vem. Santo Espírito, vem. Oh, Jesus. A nossa oração, irmãos, tem de ser aquela que está escrita lá em Ezequiel. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Salmo 119, 11 diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Tem a versão do Eugene Peterson, a Bíblia Mensagem, que fala: guardei as tuas promessas na caixa forte do meu coração, para que eu não vá à falência. Tamanha preciosidade é a palavra do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que a gente comece então a mudar o nosso instrumento de avaliação, seja nós ou dos outros, da vida alheia. Que a gente não venha mais fazer isso, mas que a gente convide o Senhor, como cantamos aqui: vem, Senhor Jesus. Esquadrinha o nosso coração, que a gente faça como o salmista: vê se há algo em mim que te ofende, Pai, remove de mim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, irmãos, nesta noite, amanhã, depois de amanhã, no restante da semana e todos os dias da nossa vida. Que o Senhor, só Ele, pode penetrar no coração mais duro. Se é você que está aqui hoje, ou se é você que está assistindo, tem jeito sim, irmãos, mas essa palavra tem que penetrar no seu coração. É o único jeito. Fora Ele, não há cura. Não há cura. Se coloque em pé, igreja, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra hoje. Obrigado por nos encontrar, Senhor. Obrigado, Senhor, por falar o nosso coração. Obrigado porque em amor o Senhor nos ensinou hoje que enganoso é o nosso coração. Terrível, terrivelmente corrupto, desesperadamente enganoso, desesperadamente mau. Mas o Senhor mesmo diz: quem pode conhecer esse coração? Eu, o Senhor. Eu, o Senhor, conheço esse coração. Eu, o Senhor, esquadrinho os teus pensamentos. Eu, o Senhor, os recompenso segundo as suas ações, as ações de cada vida.
Portanto, Senhor, penetre nas camadas mais fundas, profundas do nosso coração. Só o Senhor tem o instrumento correto de avaliar, de sondar, ver se há em nós coisa má, Senhor, caminho mau, Senhor, algo que te ofende. Remove, Senhor, das nossas vidas, Pai. Transforma o nosso interior. E que possamos então começar a cuidar mais daquilo que é interno do que daquilo que é externo. Tenha misericórdia de nós. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Põe um sorriso em nós, Pai. No nosso rosto, nos nossos lábios. Põe brilho nos nossos olhos, Pai. Põe brilho nos nossos olhos, Pai. E que jamais, Senhor, venhamos tentar forjar o nosso coração como um bom ferreiro. Que jamais venhamos tentar guardar o nosso coração em algum lugar da nossa razão, Pai. Mas ao contrário de tentar escondê-lo, que possamos escancarar ele a Ti. Escancarar ele a Ti. O Senhor tem liberdade, o Senhor habita nos corações dos Teus filhos, os que estão em luto, os que estão enfermos, os que estão sem esperança, os que acham que porque acabaram toda a plantação, porque não há mais animal no campo, tudo acabou, não acabou não. Todavia nós confiaremos no Senhor e exultaremos no Deus da nossa salvação. Leva o teu povo em paz e segurança, e que o grande amor do Pai, e que a graça do Filho Jesus, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um que nos assiste, seja com cada um que está aqui, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos no retorno aos seus lares, e que a paz do Senhor seja o árbitro em nossos corações. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor.